Então, um atleta, se ele está em alto desempenho, ele consegue se virar sem suplemento nenhum, só no alimento? Ou não? Ele já, por consumir demais, ele precisa dessa suplementação? Aí depende do atleta, depende da intensidade, mas geralmente ele vai precisar de uma suplementação. O alto desempenho o atleta geralmente busca, né, fazer alguma coisa sempre a mais, se superar a cada dia. Porque o atleta ele já tem uma degradação muito grande, por exemplo, de proteína, ele tem um gasto muito grande. Então, para você compensar só com a alimentação, às vezes é muito difícil. Vai muito frango, meu filho. Mas é pela quantidade ou pelo que o alimento oferece? Pela degradação, isso vai variar muito, por exemplo, do que aquele atleta tem de massa muscular, do que aquele atleta tem de gordura corporal, do que aquele atleta faz, quantos treinos aquele atleta faz, qual que está a intensidade, está próximo de um campeonato, qual é o campeonato que o paciente vai fazer. O Jefão vai vir aí, ele vai conseguir falar mais para vocês sobre essa parte de competição de fisiculturismo, por exemplo, como é a preparação deles, acredito. Mas tem tudo isso, então tem toda uma parte que a gente precisa estruturar. Quando a gente trata em atleta, quando a gente fala em nutrição esportiva, existem dois quesitos que as pessoas confundem muito. Não necessariamente que quem faz a especialização em nutrição esportiva vai cuidar de atleta de fisiculturismo. Existem dois tipos, que são os atletas e os esportistas. Os atletas são aqueles que fazem competição, independente só de se for fisiculturismo, natação, atletismo. Qualquer Esses atletas, eles têm um diferencial muito grande. Eles buscam vencer, né? Superar outros atletas. Não, mas o quê? O esportista, ele só pratica o esporte. Gente, é nós. Ah, entendi. Nós somos esportistas. Você faz a prática de um esporte e você não precisa ser profissional nisso. Exatamente. Eu não tento correr mais que você, que também é, sei lá, é um esportista. Tipo, o atleta não, ele quer ser o cara que mais pode. Ele vive disso. Então tem que ser uma coisa mais individualizada, não que as outras não precisam, mas tem que ser uma coisa mais criteriosa, mais assertiva para eles. Porque o gasto deles, por exemplo, um gasto de um atleta de futebol chega a 4.000 calorias por dia. Entendeu? Então tem toda uma análise que a gente precisa analisar mesmo. Assim, o atleta que mais perca é um jogador de futebol? Ou não? Esses caras de fisiculturismo, bodybuilder aí também tem uma perca grande? Não, acho que não sei te falar agora ao certo, mas depende muito por quê? Porque depende do nível que aquele paciente tá. Próximo a campeonato, não é... Porque você para pra ver os vídeos, os caras comem, né, velho? Tem que comer o tempo porque inteiro. assim, eu acho que o fisiculturista é diferente de um jogador de futebol, que o fisiculturista precisa manter uma massa magra gigante, né? E já o jogador de futebol, não, ele precisa ter explosão pra caralho. Ele precisa ter performance. Exato, ele tem que durar o máximo de tempo. A performance é diferente, né? Tem que demorar pra cansar, então ele tem que treinar esse lado, né, que mantém sempre o mesmo ritmo. Então, isso é muito difícil. Por exemplo, eu tenho um professor da minha pós, que é o Marcelo Saldanha, que ele é nutricionista do César Cielo. E aí ele fala muito... nadador. Ele fala muito sobre isso. Então, é uma coisa muito individual. Então, o planejamento deles, por exemplo, desses tipos de atleta, eles variam muito do dia do treino, de como é o treino. É igual eu falei, individual muito, assim, sabe? Esse paciente treina 2 vezes por dia porque está próximo de um campeonato. Então, o planejamento dele é um planejamento diferente. É priorizando mais o quê? Mais uma proteína, mais carboidrato. Então, é um trabalho mais criterioso quando o paciente é um atleta. Tem que ser bem individualizado ali, né? Não tem um segredo para todo mundo. O cara não chega ali e tem uma planilha, né? Fala, segue isso daqui. Não. Ô, Rafa, isso que as pessoas confundem. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero um nutricionista esportivo. Gente, qualquer nutricionista consegue cuidar de uma pessoa que é um esportista. Qualquer nutricionista. Lógico que o nutricionista esportivo que tem a especialização na área esportiva, algumas coisas, alguns critérios analisado de forma diferente. Mas o esportista ali, ele também consegue, o nutricionista esportista, ele consegue dar uma ênfase ali para aqueles atletas. Isso é legal. Eu tenho atletas de jiu-jitsu, eu tenho atletas de boxe, é bem legal isso, sabe? O trabalho que a gente faz. Eles precisam estar o tempo todo, né? Com alguém cuidando dessa dieta, cuidando... Até com preparador físico. Então, tem todo um trabalho bem diferente, assim, quando é atleta e quando é esportista. Nathalie, existe hoje uma fórmula que a galera procura para emagrecimento que funciona com todo mundo ou não?
Ah, sempre Dieta. tem, né? Tem? Sempre A tem. dieta intermitente. Não, isso é falha. jejum, não é, Sempre. pô? Jejum intermitente. Essa parada de jejum. É bom isso aí ou não? É bom, é bom. Funciona realmente? Funciona assim. Isso aí, eu falo muito que a gente até utilizo, mas eu não utilizo como uma dieta há muito tempo. Eu utilizo como estratégias. Isso são estratégias. Por quê? O nosso corpo, quando a gente está muito habituado a alguma coisa, ele tende ao quê? Ele tende a ficar estagnado, o que a gente chama de efeito platô. Acostuma. Ah, é o platô. É, o platô. Então, não vai nem para frente nem para trás. Então, seu corpo precisa de quê? Estímulos. Então, aí eu utilizo alguns estímulos. A gente pode estimular de outro jeito, mas no planejamento, mas atividade física, mudar uma logística no seu planejamento para te tirar do efeito platô. E aí que entra alguns tipos de planejamento. Mas vamos supor, é individual também. Tudo na nutrição é individual. Você não vou conseguir te falar uma coisa que é boa para você, é uma coisa boa para o Rafa. Você tem que estudar o histórico do paciente. Cada É por corpo isso está que- produzindo alguma coisa mais ou menos do que o outro. biotipo diferente, rotina diferente. Então, pode ser que um jejum intermitente para você, ok, mas às vezes para o Rafa não é legal. Então, o paciente, para você poder passar qualquer coisa para ele, só com o exame dele ali, Só com sanguíneo, uma alguma coisa. anamnese, sentar Que e que é conversar isso, né? com ele. Vou sentar, ver como que você tá, como é a sua rotina, o que você faz, como é seus horários, como está a sua alimentação, O sono. como está seu sono, como está a sua ingestão, como está a sua motilidade intestinal. O intestino, gente, é muito importante. Eu ia falar A que o parte intestino é um segundo cérebro. É, né? Ele exato, eu reflete. falo isso sempre. Ele é muito, muito segundo nossa segunda cabeça. Se ele não estiver funcionando de maneira adequada, Aham, seu corpo não responde de maneira adequada. entendi. É só analisar. Presta atenção quando a gente... um exemplo meio bobo, mas, ó... Presta atenção quando a gente sai de casa para viajar. Tem gente que trava, não consegue ir no banheiro. Exato. Porque a cabeça já virou, fala assim, opa, onde eu tô? O que tá acontecendo? E o intestino também, pô, com a segunda Tirou a cabeça. pessoa, né? do que você falou, tirou a pessoa daquela rotina, daquela mesmice. Então, opa, já tô viajando, já tô longe do meu banheiro. Exatamente. Ele trava espontaneamente, não é você que mandou ele travar. Exatamente. Você tá muito nervoso por alguma coisa, ansioso, o que pode acontecer? Diarreia. Solta. Pode Sim, acontecer. vou subir no palco. Pode acontecer. Então, isso realmente é uma fisiologia, pode acontecer. Então, o intestino é muito importante. Então, às vezes, fala assim, nossa, Nutri, eu tô comendo tudo, quase não tô comendo, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô treinando certinho e eu não consigo emagrecer. O que será que tá acontecendo? Opa, peraí, senta aí, vamos conversar. Como é que tá a sua ingestão de água? Tá bebendo bem água? Tá conseguindo ir no banheiro certinho? Tá bacana? Ah, não consigo, Nutri falou. Então, vamos investigar isso aí. Então, hoje a gente tem que pensar que o emagrecimento, a alimentação, é só a cerejinha do bolo. Quando o paciente senta, vai a mim, eu preciso analisar todo um critério. O que está acontecendo com esse paciente para depois, lá no finalzinho, lá finalizar com a alimentação, a gente deixar ok. Porque não adianta a gente só, às vezes, suplementar, deixar o paciente em déficit calórico